muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E quem está em pauta hoje é o vereador Paulo Haddad, ele que é o líder de governo na Câmara. É o presidente da Comissão de Política Social e Saúde. E ainda é membro da Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana, sobre a reforma tributária, sobre zonas de atividade econômica, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de política de prevenção às drogas e da Comissão Especial de Honraria. Até o dia desta gravação, o vereador já realizou 245 indicações, 2 moções, 21 projetos e 104 requerimentos. Vereador Paulo Haddad, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do Em Pauta. E qual que é a análise do trabalho até aqui, quando eu falo sobre esses números? Seja bem-vindo ao Em Pauta. Gabi Castro, eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar com você, né? Pelo profissional que você é, então toda essa equipe técnica que dá esse suporte para a gente. Eu acho que é extremamente importante nós termos esse espaço para que a gente possa prestar contas à população, às pessoas que nos apoiaram, nos apoiam, enfim, né? A população de Campinas numa forma geral, e é um espaço, né, democrático, que todos os vereadores da casa têm a oportunidade de estar mostrando aquilo que tem feito dentro do seu mandato. Eu falei na minha abertura que você é o líder de governo na Câmara. Para quem está nos acompanhando, qual que é a tarefa, quais são os desafios, o que faz um líder de governo aqui no Legislativo? Bom, o líder de governo ele faz essa interface, ou faz essa ponte entre a Câmara, né, dos vereadores e a administração pública, né, o executivo, no caso, o prefeito. Então, os projetos que eventualmente venham, né, do prefeito ou do seu staff, do seu secretariado, que tenham que ser debatidos e aprovados na Câmara, muitas vezes passa pelo entendimento que o líder tem que fazer um trabalho de convencimento dos seus pares, né, os vereadores da base, e eventualmente também, por que não, os vereadores da oposição, que são sensíveis. Alguns projetos, eles são de grande abrangência. Então é importante que a gente tenha o comprometimento da Câmara Municipal como um todo. Eu fui vice-líder de governo, o líder era o hoje presidente Luiz Carlos Rossini, então eu tive aí um aprendizado muito grande com ele, né, um vereador também moderado, né, eu acho que bem equilibrado, enfim, no mesmo perfil meu. E quando eu fui convidado pelo prefeito Dário Saad, também, né, pela concordância do nosso vice-prefeito Vanderlei de Almeida, que eu sempre agradeço aí essa confiança que eles tiveram em mim, eu tinha a leitura que seria um grande desafio, não seria fácil. Até porque nós estamos num momento político que nós acabamos dividindo o Brasil, né, politicamente em 2 segmentos, a extrema esquerda e a extrema direita. E eu sou uma pessoa, né, um ser humano, né, independente da minha vida pública, mas dentro da minha vida privada, um cara muito equilibrado, muito tranquilo, muito ponderado e moderado, né? Eu acho que os extremos eles não são bons, mas a gente respeita todas as correntes ideológicas. Mas os ânimos ficaram muito arraigados, né? Os embates ficaram muito duros. Então eu peguei uma convivência dentro da Câmara, nesse meu, né, nessa minha tarefa de ser líder de governo, já com uma Câmara, né, com uma temperatura alta. A gente fala que às vezes as coisas estão tranquilas, mas a temperatura sobe muito rápida. E eu tive aí a leitura, né, de como agir, interagir. Hoje eu acho que a gente está numa situação até que confortável, né? Eu circulo muito bem com a oposição, seja os partidos de oposição, sem problema nenhum, e também com os vereadores da base. Às vezes a gente tem aí, né, tem que ter um poder de convencimento um pouco maior, explicar um pouco mais para os vereadores, sejam vereadores da base, sejam vereadores da oposição, da importância de determinados projetos. Isso falando daquilo que vem do executivo. Dos projetos que são votados de autoria dos vereadores, muitas vezes também nós temos que ter essa leitura, que são projetos importantes, independente de ser projeto da oposição ou projeto
dos vereadores da base, que eles são estruturantes, são importantes para a cidade de Campinas. Então eu tenho feito essa interface, né, com os vereadores da base e da oposição, para que, se possível for, que a gente consiga votar. E muitas vezes a gente tem êxito nisso, né? Na grande maioria, porque a gente acaba dialogando de forma muito democrática e isso favorece muito o nosso trabalho. E essa postura é importante, essa questão do diálogo, né, que do legislativo com os vereadores da base, oposição, presidente da Câmara, com o executivo. Isso, sem sombra de dúvidas, a cidade tem a ganhar. Fala um pouquinho sobre o trabalho que você tem desenvolvido, sobre os projetos, porque o senhor viabilizou, através de um projeto de lei, o programa do Banco de Rações e Utensílios para os Animais, que tem o objetivo principal de amparar aqueles protetores que são independentes, as organizações não governamentais, as famílias de baixa renda que realizam o acolhimento de animais abandonados, vereador? Isso mesmo, Gabi. Foi assim um projeto que ele teve a sua motivação no auge da pandemia, né? A pandemia ela fragilizou muita gente, muitas famílias, né, perderam aí seu poder aquisitivo, o provedor, né, acabou perdendo emprego, não tinha muitas vezes o que pôr na sua mesa, né? Comida para os seus filhos, comida para sua família, e tinha lá os seus animaizinhos, 1, 2, 3, né? Isso é uma família comum. Aí nós temos aí os protetores independentes, que muitas vezes eles resgatam animais da rua, 10, 15, 20 animais, que eles têm que fazer esse aporte, né, de ração, muitas vezes de alguns utensílios, caminha, casinha, enfim, para que os animais tenham, né, uma qualidade melhor, que seja em um lar transitório para depois partir para uma adoção definitiva. E também as ONGs, né, as ONGs que também fazem aí, temos muitas ONGs dentro da cidade de Campinas que fazem um trabalho maravilhoso, né, dentro da causa animal. E eu, sensível a isso, procurei algo que pudesse ser, que viesse ajudar, né, ser importante para as famílias em situação de vulnerabilidade e propus, né, foi um projeto esse que foi apresentado à casa do Banco de Ração e Utensílios, que teria aí a leitura, o entendimento, né, da Câmara Municipal e passaria, a partir do momento que fosse aprovado, para a administração pública fazer o aporte, doar ração, como se nós temos aí, por exemplo, em banco, alguns bancos de alimento, alguns projetos, né, sociais dentro da administração municipal, estadual e federal, para fazer, né, para suprir essas famílias em situação de dificuldade, protetores independentes e ONGs, da aquisição de ração de forma gratuita e utensílios. Esse projeto foi votado, foi aprovado, né? Hoje é lei na cidade de Campinas, é a Lei 16.106, né, de julho de 2021. Então foi votado por unanimidade, depois nós tivemos que fazer um acerto, o prefeito sancionou, a Secretaria do Verde regulamentou e foi assinado o decreto. E hoje nós temos, dentro de uma composição ou da estruturação desse banco, já um aporte financeiro que eu, dentro das minhas emendas impositivas, destinei de R$450 mil. Eu também tive aí ajuda e a compreensão do deputado, Dirceu Dalben, de Sumaré, que fez uma emenda, destinou uma emenda de R$200 mil. Então nós temos hoje, dentro da administração pública, um aporte de R$650 mil para comprar ração e utensílios. Está sendo realizado o processo licitatório para aquisição de ração e utensílios. Esse valor aportado, a gente consegue alimentar, né, ou dar ração ou doar, né, para as pessoas que realmente precisam, em torno de 4 mil animais mês. Então é um aporte grande. Fora isso, nós já temos alguns locais que têm lá o totem para receber essas doações. E já temos aí alguns pet shops, já temos aí algumas agropecuárias, indústrias que já estão, né, se mobilizando ou já sinalizaram que eles querem doar ração. Então, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as indústrias, as agropecuárias, os pet shops que queiram doar vão ter
um local já adequado, pré-estabelecido para que recebam essas doações. Essas doações, elas serão estocadas e organizadas pelo DPBEA, né, o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e a destinação dessa ração, desse alimento, desses utensílios, vai ser coordenado pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa Animal, que é da sociedade, né, sociedade civil. Então é importante que esse conselho ele tenha o poder deliberativo, porque ele está lá na ponta, ele está vendo realmente as famílias que estão precisando, e é importante falar que hoje você consegue fazer o cadastramento, né, as famílias em situação de vulnerabilidade, que estejam inscritos no cadastro único, né, que tenham aí algum projeto social que eles se beneficiam, alguns protetores independentes que também podem se cadastrar e também as ONGs. Então tem lá um link no site da Prefeitura, né, Secretaria do Verde, Banco de Ração e as famílias podem se cadastrar. O nosso gabinete também tem feito um trabalho de campo, orientando a população, passando, né, o nosso contato do WhatsApp do gabinete para passar, né, como seria a forma de você estar fazendo o cadastramento, passo a passo, pelo link que está sendo disponibilizado. E lembrando que aqui a Câmara de Campinas é um ponto de coleta dessas rações, desses utensílios para os animais. A entrada pela Avenida da Saudade, número 1004, logo na entrada, né, vereador? Já tem ali, a gente já pode ver até algumas rações que serão doadas, então, para esses animais e, consequentemente, para esses tutores, né, que tem um pouquinho mais de tranquilidade neste cuidado diário com os animais. Eu acho muito importante isso, né? Parcerias, né? Prefeitura, Câmara Municipal, Sanasa, as agropecuárias, pet shop, isso vem, eu tenho certeza, Gabi, que veio para ficar. Como nós temos lá o Banco de Alimentos do Ceasa, como nós temos o cartão Nutrir, como nós temos o auxílio gás, auxílio leite, enfim, né? Bolsa Família, eu acho que é mais uma ferramenta, o poder público, seja ele legislativo, né, ou executivo, dando a sua contribuição. Eu acho que a gente tem aí uma obrigação social, nós temos que propor, e eu acho que, eu tenho certeza, é papel do vereador que proponha leis que sejam importantes, leis que sejam propositivas, inclusivas, tragam qualidade de vida à população. Eu acho que essa é mais uma, né, das iniciativas e que a gente teve aí a concordância de todos os vereadores da casa, que veio para ficar e para trazer aí um pouco de alento nessa população tão sofrida, né? Tão fragilizada por tanta coisa que acontece no nosso dia a dia. Vereador, eu citei na minha abertura que o senhor realizou até o dia desta gravação 245 indicações, separei algumas aqui para a gente poder conversar. A primeira é sobre trânsito, porque o senhor solicitou um estudo para a reinstalação de um balão e revitalização de sinalização no cruzamento das ruas José Martins com a Carlos Martins, lá no centro de Barão Geraldo. O que acontece nessa região, vereador? Ali a gente tinha um problema, né, no trânsito, enfim, é um cruzamento, né, que gerava aí uma certa dificuldade de entendimento dos motoristas. Então, muitas vezes nós tínhamos ali alguns acidentes, né, por sorte não acidentes tão graves, mas que precisaria ali de algo muito simples, né, um balão, sinalização de solo, e isso foi atendido, né, a INDEC nos atendeu nessa demanda, resolveu o problema ali da comunidade ali de Barão Geraldo, né? E, enfim, eu acho que é mais uma vez o mandato sendo sensível às solicitações da comunidade de uma forma muito rápida. Eu até agradecer ao nosso presidente da INDEC, o Vinícius Riveretti, por muitas vezes nos atender de forma tão pronta, né, tão rápida. Mas é isso que eu sempre digo, essa interface também da população com o vereador, ela é importante, porque o vereador está mais próximo da comunidade, e você levar essas demandas para quem de fato é de direito, que possam atendê-las. Até porque é um distrito que cresce bastante, Barão Geraldo, tem as universidades, tem os restaurantes, tem muitos moradores, então trânsito intenso ali
estava gerando, então, uma preocupação uma certa grande. preocupação. Ali, salvo o melhor juízo, é a Praça do Coco, né? Também. É aquela região ali. Então, o trânsito estava realmente um pouco complicado, mas as coisas caminharam bem, graças a Deus. O senhor fez uma outra indicação à Prefeitura e também à Secretaria de Transportes, pedindo pintura de solo em 15 ruas do bairro Jardim Pauliceia. Por que sumiu a sinalização dessas ruas, vereador? Na verdade, a sinalização já um pouco antiga, né? Nós temos aí até a nossa malha viária também um pouco castigada em alguns bairros. A gente eu não tenho me furtado quando nós temos aí solicitação de tapa-buraco. Mas a gente tem a leitura de que, e é o que está sendo feito hoje, muitas das nossas ruas e avenidas com um serviço de recap, né? Um recapeamento, isso seria o ideal. Mas muitas vezes a gente faz esse trabalho de tapa-buraco, a gente solicita, né? Aí a Secretaria de Serviços Públicos, também o nosso secretário Ernesto Paulela, sempre agradecer, né, de forma com que ele nos atende o mandato do vereador Paulo Haddad, mas a sinalização de solo e às vezes a sinalização vertical também não foge, né, essa regra do tempo, né? As intempéries, o sol, chuva, né, o trânsito carregado acaba apagando. Então, muitas vezes nós identificamos, né, isso também render as nossas homenagens e a gratidão, né? A gratidão nunca prescreve, mas agradecer a minha equipe, porque eles estão sempre atentos, né, às demandas, eles percorrem as regiões que eventualmente a gente tem mais trabalho, identificando essas necessidades. Então, o meu staff, o meu pessoal que dá todo o apoio ao mandato, os meus assessores, eles fazem essa identificação, a gente faz a indicação e encaminha. Mas a sinalização de solo, ela é muito importante. Muitas vezes um pare, né, uma faixa de pedestre que está ali apagada, né, o motorista muitas vezes não vê, enfim. Total diferença. Total diferença. Tem que sempre que possível estar fazendo a repintura, né, e evidenciando melhor essas sinalizações de solo. Do trânsito, do transporte, vamos falar um pouquinho também sobre esporte e lazer, porque o senhor solicitou ao Executivo, à Secretaria de Serviços Públicos, um caminhão de areia para uma quadra de vôlei, reparo na iluminação na Praça João Eduardo Jeremias, na cidade universitária. O que aconteceu nesse local? Essa praça, João Eduardo Jeremias, tem uma história interessante, até vou me permitir falar um pouco. É o nome de um amigo, né? Amigo não, filho de um amigo, do Max, que é um morador ali na frente da praça, é o nome do filho dele, filho esse que foi cruelmente assassinado. Não fui eu que denominei a praça João Eduardo, mas eu tive a oportunidade, por uma conversa com ele, com os moradores da região, que a gente fizesse uma revitalização nessa praça. Era uma praça que ele cuidava e a população cuidava de forma voluntária, né? Muitas vezes plantando aí alguma árvore, às vezes árvores frutíferas, às vezes ornamentais, manutenção ali de um playground para as crianças, evitando qualquer tipo de vandalismo na praça, enfim. Aí chegou até mim e a gente acabou ficando muito amigo e eu pedi, né, que fosse feita uma revitalização. E para alegria nossa, ali foi feito todo o calçamento no entorno, né? Então o local para caminhada, novo paisagismo, academia da terceira idade, uma quadra para futevôlei e vôlei de areia, um campo de futebol também com alambrado, né, com grama natural, uma quadra poliesportiva, basquete, futebol e vôlei, enfim, playground para as crianças. Então ficou muito bacana ali. Se você for olhar, parece, na cidade universitária, parece um clube, né, uma agremiação, como um clube que a gente tem na nossa cidade. E isso demanda de manutenção, demanda muitas vezes de estar tendo algumas ações, né, para que você mantenha ali em condições de se praticar o esporte. Estava precisando de um caminhão de areia, como a gente já havia feito em outras ocasiões, solicitei mais um caminhão de areia. Então, é interessante que os próprios praticantes, os próprios atletas, eles se incumbiram de pegar a areia que estava colocada
para fora da quadra e fazer ali o transporte para dentro da quadra, acertar. Então, assim, tem a parceria, né, com a comunidade, o mandato do vereador e a prefeitura municipal. Então, isso é muito bacana. A gente tem esse engajamento, essa parceria com eles, esse vínculo, né? Eu acho que a gente cria vínculo. Na minha profissão, a gente fala, você tem que criar vínculo com o seu paciente, você cria vínculo também com a população. E foi o caminhão de areia, e o que mais nós falamos que você falou? A questão de iluminação, a iluminação, também. Perfeito. Existe vandalismo também, né? Hoje nós temos aí, infelizmente, alguns cidadãos ou as pessoas que, né, estão aí no nosso convívio do dia a dia que fazem subtração de fios, enfim. Mas ali tinha algumas lâmpadas que estavam queimadas, mas, né, anteriormente já havia acontecido um vandalismo, até mesmo muitas vezes por pessoas menos informadas. Eu não quero que a luz fique acesa tal horário, não quero que ninguém fique ali na praça, enfim. Mas foram trocadas as lâmpadas, hoje a iluminação está em ordem e a quadra está com areia. Vereador, a gente está falando sobre essa revitalização de um espaço público que fica à disposição da população. O senhor também fez indicação para playground, também para academia da terceira idade. Qual que é a importância dessa ocupação de espaço pela população, de dar essa opção de lazer? Essa é uma demanda que também chega ao seu gabinete? É muito bacana. O importante a gente salientar que não é a partir do momento que você faz a revitalização que as pessoas começam a frequentar a praça ou esses espaços públicos. Essa praça, por exemplo, que é em frente ali um local, ali, uma unidade da Sanasa, é um local de, né, classe média alta, enfim. Mas o povo fazia piquenique ali, levava as crianças, né, era um gramadão, e ali ficavam, as crianças iam para o playground, então um convívio de todo mundo com todo mundo. E quando nós pudemos ou tivemos a felicidade disso se tornar uma realidade, essa revitalização, nós agregamos valor ali. Então, que muitas vezes se deslocava até lá para fazer ali um piquenique ou ficar com as crianças, hoje pode eventualmente estar indo para a academia da terceira idade, com seu neto, com seu filho, enfim, com alguém da família, algum amigo, o outro vai praticar lá o vôlei de areia, né? Algumas crianças ficam no playground, então a gente agrega valor, é mais uma ferramenta, né? Mais um instrumento da administração que consegue reunir o maior número de moradores possíveis ali da região para que eles usufruam de uma forma, talvez com muita qualidade e estrutura, aquilo que é de direito deles. Ótimo. Mais um espaço, então, para a população. Esse que a gente citou do playground, da academia da terceira idade, fica ali no Jardim Alto da Cidade Universitária. Vereador, o tempo passa rápido, nossa conversa tá boa aqui, mas a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso Em Pauta. Eu queria que o senhor comentasse também um pouquinho sobre o trabalho da Comissão de Política Social e Saúde. O senhor já fez reunião sobre a questão obstétrica em Campinas, sobre a situação da maternidade da cidade, a questão das emendas impositivas, tem análise de projetos também. Como é esse trabalho na Comissão de Política Social e Saúde? É uma comissão que eu tenho, né, a certeza que é uma comissão muito importante, como outras da casa, né? Ela é uma comissão, principalmente porque a saúde demanda, né, muita atenção, muito investimento e também, né, muitas ações que sejam efetivas, que tragam aí, né, uma resposta mais imediata do legislativo e cobrando também do executivo. Então nós tivemos, né, especificamente no caso da maternidade, né, um problema com os leitos de neonatologia, que são coisas muito específicas, né? É um profissional que trabalha, é especialista em crianças recém-nascidos com baixo peso, demanda um cuidado todo especial, né? Uma aparatologia diferenciada, e a maternidade é a referência, né? Nós temos também a Unicamp, que tem alguns leitos, né, para neonatais, a PUC também tem, mas a maternidade ela estava sofrendo de um problema financeiro, né? E isso veio à tona com um quadro lá de
um quadro de uma infecção, né? Uma diarreia, vômito, enfim, um quadro mais de algo circunstancial, né, que estava acometendo as crianças ali, que precisavam fazer uma intervenção dentro dos leitos ali, então houve bloqueio desses leitos. E a gente trouxe essa discussão para dentro da Câmara Municipal, tentando, né, achar algumas alternativas. Foi feita uma movimentação da Secretaria de Saúde, o secretário Lair Zambon, conversando, né, com a administração da maternidade, com a Unicamp, com a PUC, então, abertura de novos leitos, tentando otimizar, né, e dar, trazer um maior número de leitos possíveis para que fosse feita essa cobertura. Mas lembrando, sempre lembrando, que o número de leitos, ele é compatível com a população de Campinas. Ele está dentro daquilo que é exigido pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós tivemos ali algo que foi pontual, né? Um quadro, né, um quadro de infecção e um quadro viral na realidade, né? As crianças foram acometidas, enfim, e que isso teve que ter uma resposta imediata. Mas as coisas acabaram, né, caminhando em bom tom e não houve nenhum prejuízo para a população. E, vereador, essa sua preocupação com a saúde, ela se reflete nas emendas impositivas. A gente lembra que do ano passado para este ano, pela primeira vez aqui no município, os parlamentares tiveram à disposição esse mecanismo, né, R$2.800.000, para poder fazer indicações ao executivo, lembrando que 50% obrigatoriamente para a área da saúde e os outros 50% para outras demandas. E essa sua preocupação com a saúde, dessas emendas impositivas, quase 70% o senhor destinou para a área da saúde, mais de R$1.827. Eu tenho a descrição aqui, que a gente tem pouco tempo, mas tem muitas áreas aqui para centro de saúde, para Mário Gatti, para o investimento do seu leste, materiais odontológicos. Como que essa demanda chegou até o senhor e sobre essa preocupação desta destinação das emendas impositivas? Bom, primeiro falar que a emenda impositiva ela democratizou, né, a Câmara Municipal. Todos os vereadores, independente de ser vereador da base ou da oposição, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Nós estamos num mandato hoje. Se tivermos num próximo mandato, eu não sei quem será o prefeito, se eu estaria na base ou na oposição, mas é importante que isso ficou, de alguma forma, sacramentado ou regulamentado. Hoje faz parte da Câmara Municipal de Campinas, que são as emendas impositivas. Então, todo vereador tem um valor já que pode ser destinado para o seu trabalho político, né? Para o seu trabalho dentro da região que ele tem mais convívio, daqueles segmentos que ele tem, talvez, prioridade no trabalho. A minha área, né, de atuação maior é a área de saúde, então eu tive essa preocupação em destinar, né, 70% dentro da área de saúde. Isso é importante dizer que 50% obrigatoriamente tem que ir para a saúde, mas eu coloquei um pouco a mais. E foi lá para o Mário Gatinho, para equipamentos, foi para o Mário Gatti, para os centros de especialidade odontológica, né? Aí também tentar trazer uma qualidade ou uma possibilidade de ter uma estrutura maior para os colegas cirurgiões dentistas, também para alguns postos de saúde, muitas vezes com problema de autoclaves, ar-condicionado, a parte estrutural também que era importante, equipamentos, né, que a própria secretaria nos colocou como equipamentos prioritários para que a Secretaria de Saúde pudesse adquiri-los, e isso seria importante que os vereadores ou alguns vereadores pudessem destinar parte das suas emendas. Então eu tive, né, todo um critério técnico, né, para que a gente tivesse felicidade, porque muitas vezes você destina um determinado valor e não sabe se realmente a coisa vai se materializar. Mas nesse caso a gente tinha certeza, porque são coisas que já são equipamentos e ações que já eram para ter sido
realizadas e num prazo curto isso seria atendido. Então, não tive dificuldade nenhuma de destinar boa parte das minhas emendas para a área de saúde. Ótimo. Lembrando para você que está nos acompanhando, se quiser ver na íntegra todas as emendas impositivas do vereador Paulo Haddad, você pode entrar no site do Legislativo, no campinas.sp.leg.br, e se você quiser também no youtube.com/TV Câmara Campinas, tem uma reportagem também sobre as emendas impositivas de todos os parlamentares. E claro que o vereador Paulo Haddad se inclui, só digitar lá emendas impositivas o nome do vereador, que você confere também para todas as áreas aqui do nosso município que essas emendas foram destinadas. Vereador Paulo Haddad, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Quero agradecer novamente a disponibilidade do seu tempo, explicar um pouco sobre o trabalho que é desenvolvido aqui no Legislativo como parlamentar. E já faço um convite aqui para o senhor, viu? Para você retornar aqui nosso Em Pauta, para a gente poder continuar contando sobre o trabalho desenvolvido. Gabi Castro, já estamos acordados, convite aceito, né? É sempre importante esse espaço que a gente tem para prestar aí algumas informações, tá mostrando um pouco daquilo que a gente faz para a nossa população. Ótimo. Quero agradecer você aí de casa também pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e até a próxima. Tchau, tchau.